que é um grupo de apoio? O grupo de apoio é uma reunião recorrente onde participam pacientes e seus familiares, junto com profissionais da área da saúde. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio da Pipoca Tópica, o podcast da dermatite atópica. Meu nome é Leonardo Faria, sou médico dermatologista, voluntário da Associação de Apoio à Dermatite Atópica e também paciente com dermatite atópica. E para apresentar esse episódio comigo, eu estou com a doutora Luciana Maranho. Boa tarde, Luciana. Oi, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Luciana, e o que a gente vai conversar hoje? Qual que é o tema do dia? Hoje o tema do episódio vai ser grupos de apoio na dermatite atópica. Muito bem. E para conversar com a gente hoje, nós temos o Dr. Roberto Takaoka. O Dr. Roberto, ele também é dermatologista, ele é médico assistente do Hospital das Clínicas, co-coordenador do Ambulatório de Dermatite Atópica. Ele é fundador da Associação de Apoio à Dermatite Atópica e coordena os grupos de apoio há mais de 25 anos. Boa tarde, Dr. Roberto. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Quem mais que temos com a gente, Luciana? E a Cláudia de Oliveira. A Cláudia é voluntária da Associação de Apoio à Dermatite Atópica e mãe de uma paciente com dermatite atópica, que no começo era bem novinha, hoje já tem por volta de 18 anos. Obrigada por aceitar o nosso convite, Cláudia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde. Então, vamos começar, né? Bom, para começar, acho que eu queria que o Dr. Roberto contasse um pouquinho sobre a história, né, da associação. Esse podcast, ele é uma organização ele é promovido, né, pela Associação de Apoio à Dermatite Atópica, a ADA. E daí eu queria saber um pouquinho da história, assim, como é que tudo começou. Conta pra gente aí. Leonardo, acho que a gente já... Uma vez eu falei que quantas horas a gente tem, né? Porque demora... Assim, eu acho que o tema de hoje é o grupo de apoio. Então, na verdade, a ADA, a Associação de Apoio à Dermatite Atópica, começou através dos grupos de apoio. E porque eu acho que... como a dermatite atópica é uma doença crônica, algumas vezes difícil entendimento, a gente começou a perceber que os pacientes precisavam de algum tipo de ajuda, de apoio, fora as consultas, né? Porque a consulta, algumas vezes, é super rápida, a gente não tem tempo de conversar. Só para explicar a dermatite atópica demora muito tempo, né? Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto é que, muitas vezes, a gente sentia que o paciente ia lá no Hospital das Clínicas com a esperança de que era a última, né, tentativa para eles. Então, a gente sentia que tinha que dar alguma coisa a mais, e essa coisa a mais era fazer essas reuniões de orientação, né? Então, o grupo de apoio começou através do ambulatório de dermatite atópica lá no hospital, e depois de uns 10 anos de grupo de apoio, acho que não tendo 5 anos, talvez, surgiu a Associação de Apoio à Dermatite Atópica, a ADA. Então, na verdade, a ADA surgiu por causa dos grupos de apoio. E dos grupos de apoio, uma dúvida que eu tenho, que você falou que isso foi mais ou menos em 95, se eu não me engano, pelo que você já me contou. Os grupos começaram em 1990, 90. Que começaram junto com o início do ambulatório de dermatite atópica no HC. E vocês pegaram essa ideia, assim, vocês viram essa necessidade, mas vocês pegaram essa ideia de algum lugar, alguém foi... Da onde que surgiu, assim? Então, acho que coincidiu, Leonardo, porque eu tinha voltado do estágio dos Estados Unidos, e antes de eu voltar, eu participei de um grupo de apoio, na verdade, era para psoríase, lá nos Estados Unidos, e com o Hennifin, que me convidou para participar. E eu achei aquela coisa, né? Quando a gente está lá, era a primeira vez, eu tive aquela experiência de participar de um grupo, de ouvir os pacientes falando. Era uma coisa nova para mim. Uhum. E hoje, pensando assim, foi uma semente. Na hora eu não percebi a importância daquilo. Mas depois que eu voltei, eu falei, puxa, eu podia fazer alguma coisa semelhante, né? Fazer uma reunião com os pacientes, com os médicos e começar a conversar junto. E aí as coisas foram andando, a gente começa a perceber, né? Eu acho que o grupo de apoio é uma coisa que só experimentando, né?
para as pessoas entenderem, porque não adianta, talvez até a gente, claro que a gente pode falar, mas eu acho que a experiência de participar do grupo é muito forte, né? Então, acho que a primeira inspiração, acho que foi ela de ter participado de um grupo fora e aí querer fazer alguma coisa semelhante aqui no Brasil. E não começou estruturado, assim? Tinha algum formato? Como é que era? Era você Não. sozinho? Tinha mais alguém da área médica, de outras áreas da saúde, psicólogo? Como é que... Que eu me lembro, assim, mas agora estou fazendo mais de 30 anos, né? O primeiro grupo que eu me lembro, eu acho que a gente sempre viu a importância de ter um psicólogo junto, porque o médico sozinho, algumas vezes eu acho que tem certas questões que precisa de algum apoio psicológico. Então, como naquela época já tinha, eu acho que já tinha a psicologia dentro da dermatologia. Era bem o começo também dessa parte. Uhum. E aí eu convidei a psicóloga que estava lá e ela participou comigo dessas primeiras reuniões. Então, a gente começou convidando, eu lembro, de 3, 4 pessoas, e eram mais adultos, e eu tenho até as atas dessas primeiras reuniões, a gente anotava os nomes, né? Pensando assim, naquela época, imagina, 30 anos atrás não tinha internet, não tinha nada. E era muito... uma das questões principais era a falta de informação sobre a dermatite atópica. Realmente não existia informação. Era só o médico que sabia alguma coisa. Até o médico, para saber alguma coisa, ele tinha que viajar para um congresso, né? Não é como hoje, que... Hoje nós estamos vivendo um excesso de informação. Uhum. É o contrário do que a gente vivia 30 anos atrás, né? Então, começou assim. Começou com uma psicóloga, comigo, e alguns pacientes numa salinha, em círculo, né? E aí a gente foi, à medida que a gente vai tendo experiências, eu participei de outros grupos para outros problemas de saúde, e você conhece a parte lá da Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Eu participei de grupos que faziam um tipo de dinâmica parecida com um grupo de apoio. E foi aí que veio a ideia do bastão da fala. Desculpa. E aí a gente trouxe essa parte do bastão da fala. Uma coisa importante falar, eu acho que quando a gente experimenta, é diferente você participar como ouvinte, ou como... Eu imagino que para um paciente talvez seja difícil, né? No começo. Mas eu participei de grupos em que eu também não era o coordenador do grupo, eu era um participante. Eu acho que, para mim, eu entendo como o paciente pode se sentir numa dessas reuniões, mas eu entendo o benefício de deixar o paciente falar, dele sentir que ele está fazendo parte do tratamento, não é só o médico que está falando tudo para ele, né? Ele está fazendo parte de uma dinâmica em que todo mundo tem a mesma importância, na verdade. Eu acho que isso... Então, foi uma coisa que... Essas coisas a gente só foi tendo consciência com o tempo, né? Sim. E aprendendo com o grupo também. Com os grupos. Hoje né, eu nem já perdi a conta, né, de quantos grupos eu participei e participo até hoje, né? Sempre a gente aprende alguma coisa nova. Então, Cláudia, e para você, como que veio o grupo na vida de vocês? A minha filha ficou internada, ela teve uma crise, e aí ela ficou internada no hospital, no HC. E no hospital, quando a gente retornou para a consulta, foi falado para a gente do grupo de apoio. Na verdade, na internação, tinha uma moça com um filho que participava do grupo de apoio, foi antes até, né? Foi ela que me falou, foi essa moça. E aqui tem um grupo de apoio, vem bastante gente, é tão bacana, a gente conversa, a gente fala sobre a DA, os nossos filhos ficam e aprendem. E há quanto tempo que foi, só para o pessoal que está ouvindo contextualizar? A Ana ela começou a ter sinais que na época eu falava que era uma alergia, porque não sabia o que era, com 5 anos. Foi no ano que ela fez 5 anos. A gente levou para a piscina, como todo ano, e aí foi aparecendo algumas coisas no cotovelo, e depois
na dobrinha do joelho e só foi piorando e evoluindo, enfim. E aí a gente passou praticamente aquele ano indo de porta em porta, de médico em médico, para saber o que ela tinha. E a gente não sabia, porque, na verdade, a gente não tinha um diagnóstico. Ah, ela tem dermatite atópica. A gente nunca tinha ouvido falar até que a gente chegou ao hospital. Tanto que quando o médico que nos atendeu falou, olha, ela vai ficar internada. E eu acho que durante a consulta falaram alguma coisa de dermatite, mas a gente estava tão atordoado e naquele dia estava eu e a minha filha. Então eu estava muito assim, era muita informação, eram várias pessoas falando ao mesmo tempo, e eu acho que falaram alguma coisa de dermatite. Hoje eu tenho essa vaga lembrança, mas também não sou assim, dermatite atópica, não sei, deve ser alergia também, né? Acho que é disso. E aí, quando falaram que ela ia ficar internada, aí foi um choque, né? Faltou joelho, faltou perna, faltou tudo. Mas mesmo assim, não estava entendendo o que é. Aí foi falar dermatite atópica. Mas eu não entendia, de verdade, eu não entendia, porque ela estava sofrendo tanto naquele ano, e era tanta coisa, e a gente já tinha ido em tanto médico, e já tinham falado tanta coisa, então eu não estava entendendo direito, né. E aí essa moça falou do grupo, porque o menino dela estava lá também. "Não, tem um grupo, quando você sair, pega meu telefone e você me fala". O que você achou quando ela te falou isso? Eu achei um horror, sinceramente falando, achei: "Grupo para alergia? Mas o que que tem nesse grupo?". Não, não. Na hora, assim, tranquei, né, não levei em consideração, de verdade, eu não levei em consideração. E aí, na primeira consulta, foi falar de novo do grupo de apoio. E aí fica aquilo, né, grupo de apoio. Não, 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 não. E aí falei com essa moça várias vezes, ela falando, e em outras consultas também, falando do grupo de apoio. E nós levamos, eu e meu marido, acho que uns 2 meses para ir nesse grupo de apoio, porque ela foi internada no começo de outubro e a gente foi na última reunião de dezembro. Então, assim, a gente relutava muito, mas como ela não estava bem e a gente vai tentando tanta coisa, né, todas as coisas a gente vai fazendo, e aí um dia o meu marido falou: "Não, a gente vai nesse grupo de apoio". Eu falei: "Ai, não, chega lá, o que que tem lá, né? Quem que tá lá? Será que eles vão perguntar coisa pra gente? Eu não quero falar de nada. Melhor a gente não ir". Então, aí ele insistiu e a gente foi. Na primeira vez, assim, eu não conseguia, assim, eu estava muito agitada ainda, ela não estava bem. E eu estava naquele grupo de apoio, lá escondidinha, quietinha, para ninguém olhar e nem perguntar nada, mas tinha o bastão da fala, né? Aí a gente tinha que pelo menos falar o nome. Mas foi assim, a gente falou o nome e fiquei ali quietinha e escutei as pessoas falando, né? E aí me deu uma coisa assim, eu só chorava. Eu lembro que eu só chorava, não consegui falar nada. E tinha uma moça que falava comigo, mas eu também não entendia, né? Mas ela estava falando comigo. Mas eu não entendia, estava tudo muito tumultuado, né? Mas no final da reunião, eu senti um bem-estar. E a minha filha, no primeiro dia da reunião, sentou meu marido, eu, a minha menina e tinha uma moça. E essa mocinha, ela estava de uma saia curtinha e com a blusinha curta, numa fase que a minha filha só andava de calça, de blusa, toda coberta. E ela me cutucava e fazia assim para mim. E eu olhava, tipo, fica quietinha, espera um pouquinho. Ela fazia assim. Aí eu olhei, eu vi que a moça realmente estava muito bonitinha, né? Estava arrumadinha, do jeito que ela sempre gostou de se vestir, né? De vestidinho, de sainha. Bom, e aí passou, e todo mundo levantou, acabou a reunião, né? Graças a Deus acabou a reunião. E aí ela falou: "Mãe, você viu aquela moça?
Ela estava tão linda, né, mãe? Falei, nossa, ela estava muito bonita. E acabou a conversa, assim, né? Estava bonita. E aí a gente foi embora, né? E até processar tudo. É difícil quando você vai pela primeira vez, que você está com um problema muito forte, muito recente, você absorver tudo, né? Fica flashes, né? Mas a minha filha, ela já entendeu que tinha uma coisa que era muito boa, que a gente não estava entendendo direito, né? E num dia depois, isso foi num sábado, e no domingo ela já saía, ela não saía de casa, ela não saía do sofá, nada. E meu marido estava lá lavando o carro, limpando o quintal, tal. E ela já saiu sem o agasalho. E não me dei conta, né? Só vi a porta aberta, porque era sempre uma penumbra. Aí corri, fechei a porta, ela não estava na sala. Aí corri para fora, ela estava assim, no corredor, mas não estava no quintal, olhando. Aí eu voltei e peguei a blusa. Peguei o agasalho, porque ela vivia de blusa, vivia com frio, né? Eu falei, você quer pôr a blusa? Ela falou, não quero pôr a blusa agora. Aí ela ia até a porta, assim, né, no corredor, e voltava. Depois ela ia e voltava. E eu voltava e fechava a porta. Aí, acho que fiquei naquele vai e vem, aí meu marido, não fecha a porta, deixa, ela tá saindo. E eu, porque foi um choque, assim, né? Aí deixei, aí ela ficou lá o tempo todo com ele. Ela ia um pouquinho, aí saiu um pouquinho. Eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? Mas não tinha me tocado que era da reunião. Não estava, era tumultuado. Aí Isso passou na depois da primeira. primeira. Depois da primeira. Mas eu não tinha associado. Uhum. Nesse dia, na reunião, vieram muitas pessoas para falar com a gente. Ai, porque minha filha tem um caso igual, calma, vai passar. E aquilo não estava entrando. Como assim vai passar? Por que estão falando isso para a gente? Não, era muita coisa, né? E tinha uma moça, ela me abraçava tanto e ela chorava tanto. Vai passar, você vai ver, vai para Lindóia, leva ela para Lindóia. Quando você menos percebeu, eu falei, Lindóia, por que vou para... Sabe, assim, a gente estava muito tumultuado, porque ela era uma criança que não tinha nada e, de repente, ela tinha tudo. Toda semana estava doente, toda semana infecção, não ia na escola, era muito complicado. Então, assim, era muito tumultuado. E essa moça, que o filho estava internado, no dia ela estava. E a gente conversou muito, mas ela não conversou daquilo, ela foi conversando de outras coisas, tal. E a gente, na saída, saiu com ela muito alegre, muito. O filho também é uma graça. E a gente foi batendo papo. Eu falei, ai, puxa, essa moça é tão bacana, né? A gente podia voltar uma outra vez. Mas aí demorei de novo para voltar, porque, bom, se a gente voltar, aí a gente vai ter que falar, né? E a gente não queria falar nada, a gente, sei lá, a gente só queria escutar. E aí a gente voltou, de novo a gente ficou lá quietinho, tudo. E era muito esquisito para a gente. Por quê? Tinha criança, tinha adolescente, tinha adulto, tinha a mãe que falava do filho que não fazia, que não sei o quê. Eu falava, poxa, mas se o filho não está fazendo, por que não está fazendo? Mas era assim, flashes, assim, era muito tumultuado na minha cabeça. Segunda vez. Aí a gente ficou, confraternizou, foi embora. Aí a gente também sentiu bem. Aquela sensação assim, nossa, que bom vir aqui, né? Nós tem outras pessoas, que bom, né? Só isso. E na terceira vez, quem quis ir foi minha filha. Porque tinha outras crianças que também tinham, e elas ficavam em outra sala, e elas brincavam. E aí a gente foi. E na terceira vez, eu comecei a prestar atenção, de verdade, assim, né? O que eles estão falando? E aí tinha um rapaz que ele falava assim, hoje eu marquei que eu acordei 8 horas,
cocei das 8 às 8h15, depois eu tomei um suco de laranja, depois eu fiquei bem. Nossa, mas ficou bem. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Mas ele ficou bem. Ele não estava bem, mas ele ficou bem. Se ele ficou bem, minha filha pode ficar bem. E aí foi que eu comecei a prestar atenção de verdade nas reuniões. Eu demorei muito para falar, assim, que era difícil, e lembrando agora, eu estou com aquele sentimento do quanto era difícil, né? E ele falava muito, assim, do suco de laranja, que ele ia na feira e tal, e que ele tomava o suco de laranja, ele ficava bem. Aí o outro que tomava um banho mais rápido ficava bem, e os hidratantes. Então, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas. Eu falei, é isso, acho que é o suco de laranja. Bom, sábado, domingo, quando eu pisquei o olho, veio meu marido com sacolas de laranja, né? Porque se o seu rapaz ficou bem, a minha filha também. E aí a gente foi nos sucos. E a gente percebeu que ela tinha melhoras. Eu não sei, na época a gente achava, é o suco de laranja, tá dando certo, né? Mas a gente começou a perceber que as dicas davam certo e que as pessoas ficavam bem. Então, a gente começou a gostar de ir, né? Era gostoso. E aí tinha aquela moça que eu já conhecia, aquela outra que me abraçava, então já não estava sozinha, né? Porque a gente fica muito sozinho, muito, muito. Então, é assim, é um vazio que dá, né? Você, era eu, meu marido e minha menina. Então, madrugadas e dias, assim, de escutar as pessoas falar, ai, mas você não está cuidando, ai, mas não está indo no médico certo. Eram muitos apontamentos, né? Então, isso te deixa desconfortável, né? A gente fica triste, fica uma magoazinha, né? Não estou fazendo tudo, eu nem durmo, e as pessoas estão falando isso. Mas lá no grupo de apoio, ninguém aponta a gente. Porque ninguém, ai, mas você não fez, ai, mas você, ai, mas a tua filha, ai, mas essa história. Não, a nossa história era igual a de todo mundo. Não, a gente ia se complementando. Não era melhor, não era pior, não era mais difícil, mas ia se complementando. A história do sono complementava com o outro, que complementava com a comida que não deu certo. E aí eu fui falando, poxa, que bom que não tem ninguém me questionando. Que bom que não tem ninguém me apontando. Que bom que também aquela mãe deu banho de picão, mas também não deu certo, e não tô louca, né? A gente fica com esse sentimento, né? Você quer fazer tantas coisas e você perde um pouco da razão, né? Você vai fugindo do tratamento porque você quer que a tua filha fique bem hoje, agora, e você vai fazendo, né? Você escuta um conselho, uma opinião, e você deixa o tratamento e vai fazendo outras alternativas, né? Logicamente que não dá certo, né? Se o tratamento, que é o que dá certo, você não faz direito, as outras coisas, sozinha, né? Fica mais difícil. Mas até entender isso, você precisa escutar muita coisa, né? Então, a gente foi em dezembro, depois a gente voltou em janeiro, depois a gente voltou em fevereiro. E quando a gente percebeu, já tinha passado um ano. E nesse um ano, a gente fazia aquele movimento. Ai, a gente escutou essa dica, vamos fazer porque vai dar certo. E quando a gente chegar lá, a gente também vai poder contar aqui no grupo de apoio que aquilo deu certo. E, na verdade, isso era muito importante porque dava certo. A gente fazia com tanto empenho, com tanta fé, com tanta determinação para chegar e contar que também para nós, para a nossa família, deu certo. E muitas coisas davam certo. E, às vezes, a gente se perdia, lógico, né? E que bom que tinha no outro mês a reunião e a gente escutava de novo e assim a gente foi indo. Então, E desde então já se passaram 12 anos, né? Que agora a filha da Cláudia está com 18 já. Nossa. E eu fui ganhando voz, o meu marido, que é de pouco falar, foi ganhando voz, porque ele também tinha
os sentimentos dele, as mágoas dele, os questionamentos, né? As coisas que ele queria perguntar, né? Que a gente vai se atropelando, como ela estava sempre doente, a gente não concordava com o tratamento, então a gente entrava em atrito. E lá também ele ganhou voz, e a minha filha, no grupo de apoio, ela se libertou, de verdade, ela se libertou. Ela entendeu que não era só ela não era a única criança na face da Terra que tinha alergia e que ela sabia que era dermatite atópica. E que ela via que as outras crianças faziam muitas coisas. Ia na escola, ia no balé, ia na piscina, ou não ia, ou quando dava para falar, falava, ou se não quisesse. Então, ela despertou na nossa frente, assim, muito, muito, muito na frente. Assim, encurtando as roupas, né? Primeiro foi a camisetinha, depois ela foi erguendo a calça até o joelho, e depois foi erguendo mais um pouquinho na coxa, depois uns shortinhos, depois uma saia, depois o vestido. Então, assim, ela se libertou antes que a gente demorou, porque a gente tinha medo de falar de alguém, né? Depois a gente tinha vergonha, porque se a gente falar, a gente está fazendo errado, e vai que tem os médicos, eles vão dar bronca na gente. A gente tinha esse medo, né? Porque além dos pacientes e dos cuidadores e pais, enfim, tinha os doutores, tinha a psicóloga, tinha assistente social. Então, se eu falar uma besteira, eu vou levar uma bronca. Então, a gente fica com receio, né? E a gente foi percebendo que, assim, o nosso receio era infundado, porque a gente não estava sozinho. Aquele vazio que eu tinha, assim, estou sozinha, ninguém me apoia, ninguém escuta o que eu falo, porque é muito difícil você falar de dermatite atópica com quem não tem, não vive e não sabe o que é. Mesmo que você explique, não é uma realidade para aquela pessoa. Então, assim, eu não tinha ninguém para falar. Todas as minhas dúvidas, todos os meus receios, e eu não tinha para quem falar. Mas lá eu tinha para quem falar. E lá eu tinha como escutar também, né? E assim a gente foi se soltando. Um pouquinho a gente aprendia, um pouquinho a gente queria melhorar e fazer as coisas, um pouquinho a gente achava que não dava certo. E assim, quando a minha filha estava muito bem, eu tinha certeza que era por causa do grupo de apoio. Certeza absoluta. Porque tinha outra criança que estava bem, e aí ela via outras pessoas, e ela sempre foi... Ela era muito expansiva. Quando a dermatite veio, ela ficou retraída. Mas lá não, lá ela estava sempre pulando, sempre feliz. Então eu falei, é aqui que a gente tem que estar. São essas pessoas que a gente tem que conviver, que a gente tem que aprender, que a gente tem que ouvir, que a gente tem que falar, né? Muito bom. Acho que a Cláudia trouxe bastante insights aí, né, sobre os benefícios, né, que ela percebeu e com a filha dela, né, nos grupos de apoio. Várias coisas, né, a sensação de pertencimento, né, de você... É engraçado, entre aspas, isso, né, que a dermatite atópica é uma doença tão comum, pelo que a gente estuda e vê, mas, ao mesmo tempo, as pessoas se sentem muito isoladas, né? E parece que você não tem com quem contar, né? E você se vê ilhado, às vezes você acha que você é a única pessoa que está passando por aquilo, Sim. né? Daí começa a se questionar, por que comigo? E daí, no momento que você vai no grupo de apoio, que você vê outras pessoas, né? Igual você comentou, você começa a entender que tem outras pessoas passando pelas mesmas situações. E você trouxe outros pontos também, né? De você se sentir segura, né? Num ambiente seguro para Sim. você poder compartilhar a sua história sem medo Uhum. de ser julgado, né? Sim. Enfim, queria que o Dr. Roberto também comentasse um pouquinho o que você vê, assim, nesses 30 anos, né, do grupo,
dos benefícios, assim, o que que você vê no dia a dia? O que que você acha que são os principais pontos, assim, de transformação, Então, assim, acho que dos a primeira pacientes? coisa, né, com a história, ouvindo a história da Cláudia, talvez mostre essa coisa à medida que a pessoa descobre que ela tem esse problema, e é, tem a ver um pouco com essa proteção que a pessoa acaba usando a blusa para esconder, o medo de não ser compreendido, o medo de levar bronca do médico. Então, acho que a pessoa vai se criando um tipo de carapaça, assim, e acho que até como proteção mesmo. E o grupo, acho que a primeira coisa que o grupo faz é dar fornecer um ambiente que o paciente se sinta à vontade, acolhido, para começar a tirar essas camadas de proteção, né? Porque acho que é muito complexo mesmo. Se a gente pensar dermatite atópica, muita informação atualmente, e eu acho que nós estamos passando realmente uma fase bem complicada. Já era complicado, agora está um pouquinho mais por causa dos conselhos que a gente ouve, até do ponto de vista até científico algumas vezes, né? A gente acaba tendo estudos que mostram uma coisa, estudos que mostram outras. Então, tudo isso acaba criando uma confusão na cabeça. Imagine se algumas vezes é complicado para o médico, imagina na cabeça do paciente e dos familiares. E eu acho que o grupo dá primeira coisa, dá esse ambiente em que a pessoa pode falar o que ela está sentindo, porque acho que numa consulta, né, é difícil. O casaco representa, no sentido literal, o que ele é figurado, né? Assim, da pessoa tirar as proteções, né? Então, é uma boa analogia, assim, que acontece fisicamente, mas no psicológico da pessoa. Ela tira as blusas internas ali e se expõe, né? Acho que até para proteger, para se proteger, a pessoa acaba se criando essas camadas protetoras aí, à medida que ela vai soltando, vai entendendo o problema, acho que começa esse processo de cura, né? Acho que à medida que a pessoa vai entendendo, acho que fica menos pesado, né, Cláudia? Acho que todo esse processo que você passou com a Ana, mostra bem, acho que a maioria passa mesmo. E não é fácil. Eu acho que a dermatite atópica é um problema que até eu acho que os médicos algumas vezes brigam com relação a como chamar a dermatite atópica, né? Alguns lugares chamam de eczema atópico ou só eczema. Eu sei que na Alemanha usam o termo ainda neurodermite. E a gente já teve um episódio de tentar uniformizar o nome da dermatite atópica no mundo inteiro. E foi uma grande confusão tentar fazer isso, porque as pessoas, até no nome, as pessoas têm um pouco de dificuldade de concordar, né? Como que deve ser chamada a doença, porque acho que cada um enxerga de um jeito, né? Ainda se a gente entrar, então, nessa parte de como o alergista enxerga a dermatite atópica, como o dermatologista enxerga, talvez tenham visões diferentes, né? Imagine, para não falar de homeopatia. Então, o paciente acaba entrando nesse mundo na hora que vai se tratar, que já é muito confuso. Então, acho que o grupo ajuda um pouco acho que ajuda, com certeza me ajuda a entender a parte científica, esses diferentes pontos de vista de cada um. E acho que deixa um pouquinho, eu faço uma analogia como se fosse um novelo de lã que está tudo emaranhado, né? A gente vai tirando cada fio e tentando esclarecer cada um desses fios para poder começar a enxergar um pouquinho mais claro as coisas, porque eu entendo que algumas vezes na cabeça das pessoas fica esse emaranhado de confusão.
Isso atrapalha muito no tratamento. Atrapalha muito o tratamento. Eu vou falar minha experiência no grupo. Uhum. Então, eu comecei a frequentar o grupo em 2017. Eu terminei a residência de dermato em 2009. E na residência, eu não ouvia muito falar do grupo. Eu não tinha. E eu não sei se a minha formação foi muito doença-tratamento. Não sei se não sei se não era o meu momento, não sei. E aí eu passei num concurso para trabalhar no hospital universitário, onde eu me aproximei muito da pediatria. E aí eu vi muito paciente atópico. E aí eu chegava com todo o meu conhecimento e falava das pomadas, do que era. E eu via que os pacientes não saíam... saíam com a receita, mas eu via que a angústia permanecia. E a gente, o que eu não estou fazendo, né? Eles voltavam no retorno, mas... Não. E aí eu falei assim, não, eu vou para o grupo. Falei com o Dr. Roberto, ele permitiu que eu fosse, fui. E aí, na verdade, o que acontece é que aí você entende a angústia dos pacientes. Porque a gente aprende assim, tem problema de sono, mas a gente não imagina que as mães seguram as mãos das crianças porque elas coçam à noite. Que o lençol acorda sujo de sangue. A gente não tem, que as crianças saem de casa no sol com blusa de frio, para não se... A gente não tem. Então, o que eu percebi é que, na verdade, eu sabia orientar o tratamento medicamentoso, mas talvez esse tratamento medicamentoso não tratava toda a dermatite atópica. Tinha muito mais angústia que eu não estava pegando. Ai, quando eu vou tomar banho, arde. Não arde. Não. E aí, você vê... E aí, quando eu fui para o grupo, eu falei assim, nossa, imagina, se eu tivesse uma doença, eu não sou uma pessoa muito de me expor. Eu vou falar da minha doença, do meu ponto fraco, para pessoas que eu não conheço. E aí você vê que as pessoas se sentem muito bem, porque essa sensação de pertencimento é muito bom. São pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades. E o que eu acho muito legal é que a dermatite atópica vai, né? Tem épocas de melhora e piora. E aí, às vezes, você vê alguém ruim, mas na próxima reunião, a pessoa tá boa. Então, isso fortalece também, né? Sim. Lógico, se tem um grupo de apoio de 30 anos, não tem uma regra mágica, né? Se existisse a regra mágica, a gente não estaria fazendo tudo isso. Mas eu acho que isso de você não apontar, de você poder discutir, o que o Dr. Roberto falou, de igual para igual, ali não tem hierarquia. Porque se parte do princípio de quando um paciente entra na sala, eu sou o médico, o outro é o paciente. Então já tem um desnível, porque eu sei mais. Mas, na verdade, quem sabe mais da doença não é o médico, né? Quem sabe do sofrimento é o paciente. A gente sabe tratar, a gente sabe diagnosticar. Então, acho que isso do grupo me fez mudar a forma que eu vejo de tratamento de várias doenças. Porque uma coisa é o que a gente receita e uma coisa é o que o paciente sente, o sofrimento, a angústia do paciente, que muitas vezes a gente não tem tempo, né? Isso é uma herança da medicina tradicional, né? Mas eu acho que Que eu acho que está mudando. Acho que mesmo tendo mais tempo, a consulta nunca vai ser igual um grupo de apoio. Isso. E mesmo Por se mais você fizer detalhado, terapia, muitas vezes a terapeuta, a psicóloga não sabe da dermatite, não sabe o que... Então, o grupo de apoio... E eu acho que no grupo, assim, diferente da abordagem individual, seja na consulta médica, na sessão de psicologia, né? O que acontece é que você aprende com a experiência do outro paciente, né? Sim. Então, a Cláudia contou aí, né, que a filha dela, a Ana, viu a menina do lado de regata e começou a pensar, opa, talvez eu possa usar a roupa que eu quiser, né? Por que eu tô usando blusa? Tô me escondendo do quê? De quem? E se ela tivesse sozinha, talvez quantos anos ela fosse levar para chegar a essa conclusão ou nem fosse chegar, né? Então, eu ia até falar exatamente isso, que eu acho que um dos principais pontos que eu vejo de benefício nos grupos de apoio é o encurtamento dessa jornada, do que a gente fala da jornada do paciente, né?
Então, eu mesmo me vejo, e eu já falei isso pro Dr. Roberto, né? Falei, eu acho que se eu tiver... Porque eu comecei a ter contato com os grupos quando eu entrei na residência. E eu já estava bem, assim, já estava tranquilo. Só que eu fiquei pensando, meu, se eu tivesse conhecido antes, talvez quando eu fosse adolescente, e fosse com a minha mãe, talvez teria encurtado alguns insights que eu acabei chegando por sim. conta própria, com muito esforço. Mas se eu visse uma outra pessoa, Sim. né? Igual, por exemplo, a Cláudia agora, já há 12 anos frequentando o grupo de apoio, hoje ela já está do outro lado, né, da jornada. Então, ela já está ajudando as mães e os pais e os próprios pacientes que estão chegando lá agora como primeira vez, com todo esse sofrimento e essa angústia Sim, que você relatou aqui sim. pra gente. E chegar lá e ver uma pessoa que já passou por tudo aquilo e tá bem, nossa, é muito reconfortante, né? Porque Sim. você é isso, você aprende sem precisar ter vivenciado tudo aquilo, né? Então, eu acho que é um dos principais Eu posso falar uma benefícios. coisa? Sim. O que eu vejo hoje, que assim, é uma visão diferente do que eu tinha, né, de quando eu cheguei lá. Mas o grupo de apoio é um universo de oportunidades. Você está ali com aquelas pessoas, com as pessoas, os profissionais da área, para aprender. Eu ficava sempre muito fechada. Quando eu percebi que eu poderia aprender e que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, com a minha família e com as pessoas certas, porque as pessoas tinham também dermatite atópica e também passavam ou já tinham passado as mesmas coisas que a gente estava passando. Eu entendi o grupo como uma oportunidade de melhora para minha filha. Então, nós, tanto meu marido também, ele é da mesma opinião, nós nos agarramos ao grupo, no bom sentido, entendendo que o grupo era um libertador para a gente. Por que um libertador? Porque a gente vivia num universo tão fechado, que era assim, na minha casa era assim, se a Ana estivesse bem, não vamos sair, porque ela está bem, vamos ficar aqui quietos. Nem respira, silêncio. Então, ela está bem, vamos manter. Se ela estava ruim, não vamos sair, que ela não está bem, as pessoas vão falar e todo mundo vai perguntar, não vamos sair. Então, assim, era muito a nossa vida era muito restrita. Quando a gente entendeu que o grupo de apoio era a oportunidade, né, que era o meu marido fala, o grupo de apoio é um santo remédio, assim, porque é mesmo, era a oportunidade de entender mais, aprender mais, fazer as coisas da forma correta, porque quando você vai se fechando para tudo. Nem o tratamento você faz da forma correta, porque é tanto medo, é tanto desespero, é tanto pavor que você vai se fechando para tudo. E o grupo de apoio era uma oportunidade da gente se abrir, porque o grupo de apoio, além de você aprender, você está se socializando com as outras pessoas também. O que é aquela pessoa? Primeiro, que a reunião é incrível, nenhuma é igual à outra. A gente está lá tanto tempo e a gente nunca viu uma reunião igual. As mesmas pessoas da reunião passada estão... Não, tudo, muda tudo. É a dança das cadeiras, muda tudo de lugar. Então, assim, é uma oportunidade que a gente encontrou de cura para minha filha. E para a nossa família, porque nós também estávamos doentes. Chegamos lá doentes, tanto eu quanto meu marido. Acho que nós dois, né, mais do que ela, porque a gente tinha, assim, uma ferida mesmo, assim, era uma coisa que não podia se falar nada para a gente, que a gente estava muito, muito sensível, muito nervoso, muito tudo. E lá a gente viu uma oportunidade de crescer, de aprender, de curar a Ana. E é assim que a gente viu, e é assim que a gente tratava. Assim, a gente trata até hoje, que o grupo de apoio
é 50% do tratamento. Se está no grupo de apoio, se tem oportunidade, se está vendo o movimento das coisas, está vendo as pessoas estudando, indo na piscina, indo no clube, indo na festa e comendo, nossa, isso já é um remédio. E tanto, vocês não fazem ideia de como o grupo de apoio é remédio. Talvez a gente, só para voltar, na verdade, desde o começo, né? Eu não sei se ficou claro, talvez para as pessoas que estão escutando, a gente fala grupo, mas o que seria um grupo, né, de apoio? Nada mais é do que juntar um grupo de pessoas, né, no grupo de apoio para a dermatite atópica. A gente sempre quer que esteja presente um médico e um psicólogo. Talvez essa estrutura seja a estrutura básica. Então, médico, um psicólogo e o grupo dos pacientes e os familiares. E claro que tem, além de São Paulo, hoje tem grupos em outras cidades, cada um tem uma estrutura um pouco diferente. Tem gente também que... E aí, outra coisa do grupo que é uma coisa regular, né? Vamos dizer assim, todo mês ou cada 2 meses. E aí acho que começa a criar esse tipo de dinâmica, umas vezes dos pacientes se reencontrarem. Sim. Mas a duração do grupo, de cada reunião do grupo, pode ser de 1 hora, 1 hora e meia. Nós estamos tendo uma experiência, né, Cláudia, lá no hospital, de recomeçar o grupo no Hospital das Clínicas, porque apesar de ter começado lá, ele acabou ficando tão grande que a gente teve que sair do hospital e atualmente está sendo feito fora do hospital para outras pessoas poderem participar. Mas a gente está recomeçando o grupo só para os pacientes de lá, até como para voltar um pouco às raízes, né? Sim. E a gente começa a perceber o quanto é importante essa oportunidade que o paciente tem de poder conversar fora da consulta. Explica um pouquinho, aproveitando, como é que está funcionando o grupo fora do hospital, né? Como é que tem sido a dinâmica, assim, para quem nunca frequentou e tudo mais, como é que tem feito hoje? Assim? Então, o grupo que a gente chama o grupo da ADA de São Paulo, né? Aqui, que é a nossa experiência aqui na cidade, ele está sendo... a gente está fazendo o que a gente chama de jornadas, que a gente faz um grupo de 1 hora, grupo de apoio, onde os pacientes conversam com os médicos, com psicólogos, num círculo, usando o bastão da fala, né, para dar oportunidade. O bastão da fala, para quem não sabe, é um instrumento que é usado muito pelos índios americanos, né, quando eles têm uma reunião para discutir alguma coisa muito importante. Então, é um tipo de um bastão que você passa para a pessoa que quer falar. E só a pessoa que estiver segurando que pode falar. Quem não estiver segurando não pode falar. Então, ele dá poder de fala para a pessoa. E é incrível como é uma coisa assim, é uma coisa ritualística, mas a gente percebe o quanto isso é poderoso, né? Pessoas assim até tímidas, parece que ficam mais corajosas na hora de falar. E o respeito que as pessoas têm pelo bastão da fala, eu quero falar, então eu quero bastão. E então isso foi uma coisa que a gente está tentando usar até hoje, alguns grupos utilizam, fora de São Paulo também. E as jornadas, por exemplo, que estão sendo feitas pela ADA são com essa estrutura da reunião de 1 hora dos pacientes e depois tem umas palestras com vários assuntos. Depende do dia, né? Tem um tema. Existem vários tipos de grupos, né, de estrutura de grupos. Tem grupos que é só essa conversa com os pacientes, tem grupos que eles preferem fazer um tema para conversar naquele dia específico. Hoje vamos falar sobre coceira, hoje eu vou falar sobre hidratantes. E o nosso grupo, eu diria que é um pouquinho... O grupo em si é um pouco mais aberto, a gente fala de vários assuntos, os temas emergentes que a gente fala, né? O que surgir na reunião, a gente vai conversar. E é o que está acontecendo no Hospital das Clínicas agora, com o grupo novamente, que recomeçou. A gente deixa o paciente trazer as dúvidas e a gente conversa o que
o tema que for mais importante para o paciente naquela E essa situação. hora da roda da conversa Uhum. acaba sendo a hora que eu pelo menos, né, participando, né, eu vejo que é uma das horas que mais acaba importando, vamos dizer assim, Sim. porque os pacientes, eles trazem muitas demandas, né? E daí eu queria reforçar também, o que o senhor falou, da importância de ter os profissionais de saúde também, né? Sim. Porque eu acho que é isso, assim, é uma era de excesso de informação, né? Tem muitos ruídos e precisa ter pessoas lá que vão orientando e vão guiando um pouco isso para não acabar se perdendo. E igual a Cláudia falou, né, de talvez pegar um insight de um outro paciente que talvez não faça muito O que sentido, mais assim, acontece, né, Leonardo, é precisa tomar se não cuidado. tiver um profissional da saúde ou um médico, a famosa receita de bolo. As pessoas começam a trocar receitas. Eu usei isso, experimenta, para mim foi bom, por que você não experimenta tal remédio ou tal creme? Então, é muito importante que um médico esteja lá para poder orientar nessa parte médica mesmo, Sim. né? E a parte da psicologia seria porque é muito essa parte psicológica na dermatite atópica, talvez é um dos pontos principais, né, como desencadeadores da crise. E hoje em dia, então, por causa dessa parte da saúde mental, que está sendo falado muito, a gente precisa sempre ter esse apoio de um psicólogo no grupo. O médico também, claro, pode dar esse apoio, mas talvez nós não somos treinados para poder orientar nessa parte também. E quando necessário, talvez, quando tiver, por exemplo, um outro profissional da saúde, uma assistente social, uma enfermeira, acho que também esses profissionais são muito importantes, nutricionista. Então, o grupo pode ser de várias maneiras, né? Doutor Roberto, o senhor falou que quando começou, lá por volta de 1990, o intuito era, não tinha tanta informação, vamos levar informação Isso. e vamos trabalhar o que eles trazem. Como o senhor vê agora, hoje? Tem muita informação. O paciente senta na frente do computador, faz a pesquisa dele e ele tem a informação. Como que os grupos de apoio vão... Qual que é o futuro dos grupos de apoio? Boa pergunta. Porque, para mim, a parte humana nunca vai deixar de necessitar o grupo de apoio. Uhum. Porque o coletivo é muito importante. Sim. Então, na verdade, eu acho que tem tantos pontos, assim, acho que tem a ver com as mídias sociais. Tem até um jornalista, né, que tá ajudando a gente ele entrevistou algumas influencers, que é o fenômeno das influencers na mídia social, que elas são, vamos dizer, um paciente com dermatite atópica que começa a falar de dermatite atópica, tem mais seguidor, às vezes tem 10 mil seguidores. O que acontece? Eu acho importante, mas eu acho que só isso não, com certeza não é suficiente. Até eu acho que o segredo seria trazer todo esse tipo de experiências dos influencers, da comunidade médica, dos pacientes em geral, dos familiares, e todos juntos tentarmos encontrar uma solução. Essa solução, eu acho que ainda está para ser encontrada. Eu acho que nós estamos dando chance para que alguma coisa nova surja dos grupos de apoio. Como você falou, antigamente era uma coisa, hoje é excesso de informação. Uma das coisas que a gente tem que fazer é saber separar o joio do trigo. O que é verdade, o que é mentira. Isso não está acontecendo só na dermatite atópica, está acontecendo em tudo. Então, eu acho que lá no grupo, de certa forma, é um trabalho pioneiro até, acho que de juntar todo mundo. Outro dia tinha uma reunião em que tinham influencers, pacientes, familiares, médicos. Nossa, a gente tem uma possibilidade de criar alguma coisa nova aqui. Nós fizemos workshops lá sobre hidratação e eu sinto que alguma coisa muito importante pode surgir.
Acho que é por isso que a gente continua, né, tentando criar, pelo menos dar oportunidade de acontecer esses encontros, né, e de lá surgir alguma coisa nova. Então, Luciano, eu não sei qual é o futuro dos grupos, eu só sei que eles ainda continuam relevantes. A gente está estimulando novos grupos, inclusive tem um projeto da associação para estimular a criação de novos grupos. A gente está montando um guia de como montar um grupo, né? Porque acho que era uma solicitação que muita gente fazia para a gente. E como que forma um grupo, né? Não é... Acho que talvez para quem nunca fez, talvez seja uma coisa assim meia complicada de entender. Apesar de que eu sempre falei, não, é só juntar pessoas na sala e começar a conversar. Mas talvez na cabeça das pessoas assim seja... Talvez a gente precisa dar uma estrutura básica mesmo. Isso, e é o que o senhor falou, né? É sentir, é fazer. Porque a minha percepção nos grupos é que a vida é super agitada, super corrida, mas quando você entra no grupo, o tempo é do grupo. E você sente que as pessoas estão lá, né? Elas estão vivendo aquilo. Uma coisa que eu considero muito importante é saber que eu fui no grupo e que no grupo tinha um médico, que tinha um psicólogo, que tinha as famílias, mas assim, não só as famílias, mas tinha quem realmente estudou e conhece daquilo profundamente. A gente tem a vivência do nosso dia a dia, mas nós não somos médicos. Embora a gente leia muita coisa, e a internet está aí mesmo, que é para a gente pesquisar, muita coisa a gente não entende. E tanto não entende, eu vou falar por mim, né, da minha família, tanto não entende que a gente sabe como faz o tratamento e a organização do dia, sabe como fazer, mas a gente se perde muito facilmente. Por quê? Porque é muita informação. Eu li isso, e tem uma influência, ele tem aquilo. E é tanta coisa que a gente deixa de fazer o que é correto, o certo, para tentar coisas que, na verdade, podem não dar certo. E, geralmente, no nosso caso, nunca deu. Né? E importante é que no grupo de apoio, pelo menos para a gente, quando a gente ficava assim meio alucinado de fazer tanta coisa. E o tratamento? Eu lembro que o senhor falava, tratamento, como é que você está fazendo? Estava um branco, né? Porque não estava fazendo. E o tratamento, ele é simples, mas ele tem que ser repassado, né? Você tem que fazer isso, você tem que hidratar, você tem que tomar o banho morno, quase mais frio, você tem que hidratar. Se tem uma medicação, você tem que tomar, procurar tomar mais ou menos num horário. Então, assim, são passos que você tem que seguir, que não é da tua cabeça. Eu vi na internet, então hoje eu vou tomar 8, não, mas amanhã toma às 10, amanhã nem precisa. Não. E o médico, ele traz a gente para essa realidade. Volta, que você talvez tenha se perdido. Nunca ouvi no grupo, nunca ouvi. Você fez o tratamento errado. Não. Como está sendo feito o tratamento? Né? Isso é importante, porque, não está dando certo, porque não estou fazendo da forma correta. Né? Então, isso é muito importante, ter o profissional, né, trazendo a gente para a realidade, porque é muito fácil a gente se perder. É muito fácil. Me lembrou dos grupos, como... É claro que quando tem médico lá, as pessoas se controlam um pouco, mas as pessoas acabam trazendo muitos problemas de consultas, muito críticas com relação às consultas médicas e algumas vezes é importante o médico escutar isso também, que algumas vezes não é difícil de entender os termos. Sim. Né? Você falou sobre repassar o tratamento. Algumas vezes eu vejo os médicos perguntando assim, o que você fez? Quantas vezes você usou?
Que médico... que hora você passa? Eu fico pensando, sabe que o paciente gosta de ficar fazendo um exame assim, de como que está o tratamento? Mas tem médicos que realmente fazem assim, essa revisão do tratamento, né? Eu acho bem importante. Você acha importante? Eu acho. Porque é muita informação. A gente conhece eu tenho muitos amigos que eu conquistei lá na associação. Amigos de pegar o telefone, isso é muito bacana. Mas, assim, às vezes o tratamento que é bom para mim e que eu posso até dar uma dica, naquele momento, para aquela pessoa, não é. Então, assim, eu evito muito de falar o que a gente faz, porque às vezes não vai dar nada certo. Aí a pessoa pode falar, então, você me falou isso? Então, assim, eu evito um pouco de falar, porque, assim, a nossa base é o tratamento correto. Tentar mais próximo do correto. Porque se a gente fazendo corretamente, com a instrução da medicina, do médico, do profissional, pode não dar certo. Se a gente não fizer, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. A minha filha passou 8 anos sem ter crise. Aí, do ano passado, de fevereiro para cá, ela teve uma crise muito forte, mas muito forte. E até ela falou assim, mãe, me leva no tio Roberto. Porque ela tem confiança no que ele falar para ela, ela vai fazer. Então, assim, não adianta a mãe falar, o pai falar, a nossa amiga que também frequenta o grupo de apoio, não, ela quer a ajuda do profissional. Por quê? Porque ela tem confiança. Então, assim, o papel do profissional, ele nunca vai ficar de lado. Por mais coisas que a gente leia, que a gente acha que entende, a gente não entende, de verdade, a gente não entende. Muito termo, muito... A gente não entende aquilo. Por quê? Não somos médicos, não estudamos aquilo. E a gente se completa, né? Um pouquinho do que a gente passa, o que o médico nos fala, o que a família... Então, a gente se completa. Não dá para falar, um influencer sozinho? Não sei. Um médico sozinho? Paciente sozinho? Exatamente. Não dá certo. Vocês sabem, o logotipo da associação, se vocês olharem bem de pertinho, é um círculo escrito ADA, mas dentro do círculo tem uma roda de pessoas dançando. Sim. Que até é baseado no quadro de Matisse. E é justamente essa ideia das pessoas de mão dada dançando juntas para conseguir resolver um problema. Então, eu também acho que o médico sozinho, ele realmente fica um pouco limitado, o paciente sozinho fica limitado. Muito, então, a gente precisa trabalhar. Perdido. Precisa aprender a trabalhar juntos. E o grupo, acho que está aí para isso. Muito bom. A hora passou voando. Já acabou? Já, que pena. Vocês querem falar alguma última coisa? Dar um recado? Pode. O que eu posso falar, assim, do grupo? O grupo realmente era um remédio que faltava para a nossa família. O grupo é um canal de oportunidades, de possibilidades positivas, que tem que ser levado em consideração. Eu não estou dizendo que é fácil chegar num grupo de apoio. Para nós não foi. Mas hoje, se você me perguntar qual foi o diferencial no tratamento da tua menina, eu vou falar, foi o grupo de apoio. Sem o grupo de apoio, como você falou, talvez a gente estivesse bem atrasado. Talvez hoje a minha filha... ela entrou em crise, né, doutor Roberto? E ela, mesmo a perna ficou feia, a coisa ficou feia. Mas ela não deixou de ir para a escola, ela não deixou de ir no vôlei, que ela ama, ela não deixou de usar shorts. No dia que ela foi na consulta lá no HCI, depois teve o grupo de apoio, a minha filha ela é um pouco mais reservada, né? Aí teve o grupo de apoio, aí ela começou a falar...
Foi falando. Já saiu de lá outra menina, outra moça, né? Outra, mais positiva, com outra postura do tratamento, porque tinha outras pessoas e foram falados, a gente trocou as experiências, né? Mas eu não tinha visto a minha filha nesse papel agora de moça, de 18 anos falando. Então, assim, foi uma riqueza para mim. Eu fiquei assim por dentro, que maravilha, porque foi ela falando, foi a voz dela, no grupo de apoio, onde ela viu desde criança, onde ela aprendeu. E hoje, apesar dela ter passado de novo pela crise brava, severa, tal, ela sabe que ela ia sair de lá diferente. E realmente saiu diferente. Então, É isso. é muito bom Legal. ouvir isso. Eu só queria falar, então, para estimular as pessoas que gostariam de criar um grupo, para que não desistam, que façam os grupos, que não adianta a gente ficar também falando, é só fazendo e experimentando essa experiência, né? De realmente estar lá conversando com os pacientes, nesse ambiente, né? Que é super importante, acho que faz toda a diferença. Eu acho que é uma experiência que vale a pena. E para quem estiver buscando também, né? Tem o Instagram da ADA, que é @AADA Brasil. Tem o site também, Associação de Apoio à Dermatite Atópica, se jogar no Google, encontra. Sim. Daí no site tem bastante detalhado as informações sobre os grupos, aonde que tem os grupos, né? Todos os lugares do Brasil que fazem, quais as datas, como que chega até esses grupos. Então, quem não participa e ficou interessado, consegue encontrar pelo... E aguardem esse guia que vai ter de como formar um grupo. Isso vai ser importante, acho que para aumentar o número de grupos. Posso falar uma última coisa que Lógico. ficou faltando, só complementar. Assim como essa fala é para os pais, para os cuidadores, para as escolas, quem puder ouvir isso, que é importante. Da mesma forma que nós procuramos a cura, a salvação, o remédio milagroso, e a gente vive nesse processo procurando, se permitam conhecer um grupo de apoio. Como a gente se permite fazer um banho de camomila, ou seja lá o que for diferente, se permita também conhecer o grupo de apoio. Entender e ver o que acontece nesse grupo de apoio, quais as possibilidades, porque também é importante se permitir esse passo para tentar alguma coisa complementar ao tratamento. O grupo de apoio é um remédio muito importante. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, doutor Roberto. Obrigado. Acho que esse episódio foi mais um episódio que acho que vai acrescentar muito, Obrigada. tanto para os médicos, quanto para os pacientes, para os cuidadores. E Até a próxima. até a próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.